Olá, boa noite, gente. Vou ter que fazer a transmissão pelo celular, não teve jeito. Estão me ouvindo agora? Oiê, tem alguém aí me ouvindo? Agora dá para ouvir direitinho? Ai, que bom, gente. Boa noite. Obrigado aí, pessoal, para assistir. Boa noite, Gabi. Boa noite, Dri. Que bom que vocês estão aí me dando essa força, assistindo essa live. Hoje vamos falar sobre hemoterapia e saúde. Agora sim, né, gente? Olha meu primo aí, legal. Gostei. Agora vai, né, David? Só tá balançando um pouquinho que eu tô tentando apoiar o celular aqui para ficar melhor, tá? Ótimo que vocês estão ouvindo. Bom, gente, primeiro eu quero falar a respeito de... Peraí, deixa eu arrumar esse troço aqui que não tá indo. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo deixar esse telefone fixo aqui certinho. Ô, Senhor! Ó, vamos lá. Vamos começar a falar a respeito de autoimunoterapia. A primeira coisa que eu queria que as pessoas soubessem a respeito da autoimunoterapia é como ela funciona no organismo. É a primeira pergunta que me fazem a respeito da autoemo, tá? Autoimunoterapia, como é que funciona? Retira o sangue da veia, às vezes, né, a gente inicia com 5 ml de sangue. Dependendo da situação da pessoa, da patologia que ela está buscando para se restabelecer na saúde, posso começar até com 10 ml. Mas vamos falando a respeito de 5 ml. Nós tiramos, nós que eu falo, nós terapeutas, quem trabalha com a aplicação de autoimunoterapia, começa com 5 ml de sangue, tira da veia e aplica no músculo. O que acontece? É uma forma de enganar o seu sistema imunológico, né? Com essa aplicação no músculo, o seu organismo acredita que é uma doença, um agente patológico, alguma coisa que está entrando no seu corpo e é apenas o seu próprio sangue. A maior discussão que tem no meio, que eu vejo entre enfermeiros, não estou aqui para discutir com ninguém, estou aqui só para dizer a respeito do meu trabalho. São quase 5 anos aplicando, eu estou indo para 5 anos de aplicação de autoimunoterapia, né? Eu não quero ter discussão com ninguém, eu tô falando a respeito dos casos do que eu trabalho, né? As pessoas discutem, acima de 5 ml pode romper o músculo. Não, não rompe o músculo. Autoimunoterapia você pode fazer 10 ml tranquilamente, porque não existe um rompimento de fibras musculares. Por quê? Eu costumo comentar que a autoimunoterapia, ela lembra como se fosse uma pancada no seu músculo, tá? Às vezes você passa por um acidente, você tem aquele roxo enorme porque você rompeu vasos ali, né? A autoimunoterapia é uma injeção de sangue no seu músculo, não tem perigo de romper, é autólogo, né? O que significa ser autólogo? É do seu próprio órgão, então não tem rejeição. Algumas pessoas que fazem autoimunoterapia dizem, eu acho que eu tive rejeição, eu tive umas erupções cutâneas. Isso não é rejeição, tá? A erupção cutânea pode acontecer por uma limpeza do seu organismo, por N motivos. Tá? É normal, algumas pessoas têm até uma febrícula, né, que chega a 37 graus, quando faz a primeira aplicação de autoimunoterapia. Não passa disso, dizer que assim, eu tive um febrão quando eu apliquei autoimunoterapia. Não, isso não pode acontecer, né? O que acontece é que seu sistema imunológico é forçado a trabalhar, é forçado vamos dizer assim, ele começa a replicar, né? Os macrófagos começam a replicar. Então, você força seu sistema imunológico de uma forma simples, natural, né? Extremamente simples mesmo, não tem outra palavra. Né? Você engana seu sistema imunológico, você tem um benefício enorme com essa técnica, porque ela realmente te faz, muda a sua saúde, muda a sua vida, né? E existe muito preconceito quanto a isso. Então, quando você estiver aplicando autoimunoterapia e você chega para o seu aplicador, que normalmente são pessoas da enfermagem, às vezes farmacêuticas, tem uma resistência muito grande em dizer assim para você, não faça mais que 5 ml porque você pode ter problema com as fibras musculares. Gente, isso não acontece. Façam com segurança. Porém, façam com aplicadores, pessoas que têm experiência, tá? No meu caso, eu fiz um curso de aplicação de injetáveis. Quem me conhece sabe que
Tudo que eu trabalho, tudo que eu faço com embasamento científico, eu faço cursos, eu sou diplomada em tudo que eu estiver trabalhando, não tenho dúvidas disso. Então, quando eu falo faça com segurança, pode fazer, porque eu sei que não vai ter problema, que você não vai machucar seu músculo com essa aplicação. Você só vai ter benefícios, tá? Eu tenho, assim, várias testemunhas e testemunhos de pessoas que se curaram com essa simples aplicação da autoimunoterapia no organismo. Por exemplo, psoríase, né? Vamos começar assim com a psoríase. A psoríase, a Laide, a psoríase, gente, é uma patologia, né, de fundo emocional, na verdade, e que tem uma resposta imunológica muito boa com a autoimunoterapia também. Porém, tudo eu faço com associação de técnicas. Tudo eu faço com, por exemplo, com ozônio, com fitoterapia, né? E o mais importante que eu quero dizer para quem costuma utilizar a autoimunoterapia. Gente, vocês precisam entender que não é só a autoimunoterapia que vai te curar. Você também tem que se curar por dentro. Você precisa mudar a sua forma de pensar, a sua vibração. Pensamento repetitivo às vezes leva a pessoa a depressão, a tristeza profunda, ou então a problemas psicológicos, vamos dizer assim, né? A pessoa que costuma ficar ruminando, por exemplo, uma mágoa. O que são mágoas? São águas represadas. E o que pode te levar? A câncer. Né? Na minha outra live eu falei justamente a respeito de água, né? O meu foco era água. Hoje eu estou no foco autoimunoterapia. Só que quando eu entro em autoimunoterapia, eu preciso dizer para vocês que nós somos um todo. A autoimunoterapia não vai te curar sozinha. Você também precisa se curar, você precisa curar de dentro para fora. Você precisa curar a sua forma de pensar, de enxergar os outros e às vezes deixar de ser vítima. Né? Muitas vezes nós sofremos com o que as pessoas fazem com a gente. Só que as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Né? Tudo tem que ter limite. Então você precisa se amar. Quem tem a psoríase, poxa, a psoríase é fundo emocional e realmente são pessoas que passam às vezes por um choque emocional e desencadeia a psoríase. Né? E às vezes a pessoa não consegue sair do luto, perdeu alguém querido, né? Às vezes a pessoa está com um problema da psoríase por uma separação, até um acidente, né? Automobilístico, sofreu um acidente de carro, um choque, às vezes o susto é tão grande que a pessoa desencadeia uma psoríase. Já aconteceu, já vi isso acontecendo, né? E a autoimunoterapia ajuda você a não só a cicatrizar as feridas, né, por conta da coceira da psoríase. A psoríase dá um prurido muito forte e você começa naquela coceira danada, você acaba levando bactérias oportunistas para as suas feridas, né, da psoríase. E muitas vezes a psoríase vai evoluindo por conta dessas bactérias. Então a autoimunoterapia ajuda você a cicatrizar. Eu entro normalmente com ozônio, com óleo ozonizado, na ajuda da cura, né, da psoríase. Então a psoríase tem cura, tem ajuda, tem... Na verdade eu não posso nem dizer cura, né, mas existe um controle muito grande. E principalmente quando você consegue mudar o seu psicológico, tá? Aí eu falo também de dermatite, por exemplo, dermatite de contato, dermatite atópica. Eu recebo pessoas, boa noite, eu recebo pessoas aqui, às vezes com as mãos, né, rachadas, machucadas, os pés, com dermatite atópica, as pernas, as dobras, com bastante feridas, coçando muito por causa da dermatite. Eu não vou ensinar aqui, eu não vou falar boa noite, Ângela. Eu não vou ensinar aqui, gente, protocolo, tá? Isso é uma coisa muito particular, né? Você tem que ter, sim, a psoríase e estresse, com certeza, como eu falei, né? Emocional, fundo emocional. O estresse também é um fundo emocional que desencadeia. E é assim, a dermatite, quando ela tá em algia, né? Quando você tá lá em cima, né, que tá bem atacada a tua dermatite, a autoimunoterapia ajuda e muito. Já vi muita gente melhorar muito de boa noite, minha irmã, da dermatite atópica e dermatite de contato com a primeira aplicação de autoimunoterapia. Então tem muito médico que não acredita, que fala que isso é besteira, que isso é bobagem, que a autoimune não funciona. Quando começa a aplicar, se esses médicos começassem a aplicar autoimunoterapia nos seus consultórios, eu descobri a diferença que faz na vida de uma pessoa que tem dermatite ou que tem
como eu falei, a psoríase, entre outras patologias, tá? A autoimunoterapia ajuda na depressão? Sim, ajuda na depressão também. Por quê? Quando uma pessoa está prostrada, está triste, está deprimida, normalmente ela é medicada com o quê? Antidepressivos, né? Aí você imagina uma pessoa que está na cama, que já está triste, que já está ali debilitada pela própria tristeza profunda que ela se encontra, você apaga, coloca uma pessoa para dormir mais um pouquinho. Só que a autoimunoterapia é o contrário, ela tem uma reação diferente no organismo. Quando ela levanta os macrófagos, né? Vamos falar dos macrófagos. Os macrófagos são os nossos faxineiros do nosso corpo. O macrófago, ele faz a fagocitose, né? Eu costumo sempre falar, para ser o mais simples possível, que os macrófagos são como os nossos peixinhos que fazem a faxina do aquário. Sabe aquele peixinho que vai lá e come tudo que não presta dentro do aquário, que está comendo aquelas algas que vão ali se replicando? Os macrófagos fazem essa... Oi, Tony! Fazem essa... tem essa função. Os macrófagos são o faxineiro do nosso corpo. Eles vão limpando tudo. Então, quando a célula de inflamação está se replicando, o macrófago vai lá e está comendo, está limpando tudo. A pessoa que está prostrada, que está tristinha, que está na cama, às vezes nem tem problema de inflamação nenhuma, só quis dizer dos macrófagos, tá, gente? Vamos abrir um parênteses, agora vamos voltar para a depressão. Quando a pessoa está deprimida, está na cama, ela não tem vontade, né, de fazer nada. Normalmente a depressão, ela é castrante. Quando você faz a autoimunoterapia, você tem um ânimo, você tem um up, justamente porque os macrófagos estão trabalhando no seu organismo, porque você ele começa a cuidar da parte imunológica, e quando a tua imunidade está em cima, o teu corpo está em homeostase, você não quer ficar na cama. Você tem vontade de sair da cama, você tem vontade de viver, vontade de ser feliz. Eu digo isso... Oi, Pati. Eu digo isso, assim, de carteirinha, tá? Passei por episódio de depressão, e que segurou muito... Boa noite, Dino. Que segurou muito a minha onda foi a autoimunoterapia. Entre outras coisas, né? Que eu tô só falando a respeito de autoimunoterapia. Não estou entrando em fitoterápicos, não estou entrando em hormônios, em reposição de sais minerais, nada disso, tá? Tô falando a respeito do autoemo. Autoemo ajuda bastante, tá? Feridas. Eu trato feridas tanto de diabéticos quanto de estase venosa. As feridas, elas são complicadas porque as bactérias se replicam de uma forma assim enlouquecidamente, né? E quando você começa a tratar uma ferida, claro que eu tenho que entrar com a parte de dizer que a ferida precisa de atenção, de uma asepsia diferenciada. Você precisa mudar o jeito que você toma banho quando você tem uma ferida. Muita gente não sabe disso. Eu já vi pessoas da enfermagem não saberem disso. Acontece, né? Eu aprendi com médicos, eu aprendi com enfermeiros, muita coisa, e você vai reunindo conhecimentos e você vai trabalhando na área e você vê que algumas pessoas não sabem. Detalhe importante, ferida tem que ter uma asepsia diferenciada, tá? Para você curar uma ferida, ainda mais de uma pessoa que tem diabetes, né? Que tem uma circulação, uma microcirculação comprometida. Quando você faz a autoimunoterapia, o que ela vai fazer? Justamente eu volto lá nos macrófagos, vai fazer a fagocitose do quê? Daquelas bactérias que estão se reproduzindo naquela ferida, que são muitas e muitas bactérias oportunistas. E eu entro em associação ao quê? Ao ozônio. Eu vou pedir para a pessoa mudar a alimentação, tá? Porque uma ferida não é só você cuidar do local, tá? Eu tenho que cuidar da parte de dentro da pessoa também, né? Eu tenho que dizer o que você come, eu tenho que saber o que essa pessoa está comendo. Diabéticos. Adianta eu cuidar da ferida e não dizer para eles que comer carboidrato vai virar açúcar no sangue? Então a pessoa tem que ter essa consciência. Então não vai ser só a autoemoterapia. Eu tenho visto pessoas dizendo assim, barbaridades da autoemoterapia. A autoemoterapia ela te ajuda, mas como eu disse no começo, você precisa se ajudar também, né? Precisa mudar a sua alimentação, seu estilo de vida, se você quer uma cura. Se você quer, por exemplo, no caso de uma ferida, você tem que ter atenção também na alimentação. E em tudo, né, gente? Não seria só isso. Herpes, por exemplo, que a Ângela está comentando. Poxa, a herpes, ela cura muito rápido com a autoimunoterapia. Independente da crença das pessoas, né? Muita gente fala assim pra mim, eu não acredito na autoimunoterapia. Ok, paciência. Ela vai funcionar do mesmo jeito. Eu sei porque eu tenho casos dentro de consultório, eu tenho relato de casos de pessoas que não acreditavam em autoimunoterapia, aí começa a fazer por uma necessidade médica, porque tá doente, aquela coisa, né? Foi conhecer pela dor.
Então, as pessoas que começaram a fazer autoimunoterapia porque a família insistiu, e mesmo não acreditando, como eu já escutei aqui, funciona e muda a vida das pessoas, né? Muda a saúde. A autoimunoterapia eu costumo dizer que é vida, né? E aí eu também falo a respeito, vamos falar lá do leite materno que eu falei na minha outra live. Gente, imagina uma gestante que começa a fazer autoimunoterapia e que tem os seus macrófagos, né, as suas células de defesa aumentadas com autoimunoterapia. É fantástico. Você tem um leite, né, um colostro único. Para quem tem a oportunidade de fazer autoimunoterapia grávida, nossa, o bebê vai nascer forte. Eu não tenho dúvidas de que vai ter o melhor colostro que uma mulher pode produzir. Imagina você ter dentro do seu organismo a tua imunidade aumentada em 4 vezes. Você gestante já tem já tem a necessidade de ter uma imunidade mais alta, né? Para proteger o bebê. Agora imagina um leite super aumentar essa tua imunidade. Nossa, vai ser um bebezão assim super saudável. Não tenham medo, gestantes, de fazer autoemoterapia, tá? Então, tem mais uma falando, a Patrícia falando que não tem mais herpes, 2 anos de autoemo. E eu confesso que eu também, eu tenho herpes labial desde menina, por causa de uma febre muito grande que eu tive, né? Um problema muito sério de saúde que eu tive, e minha boca estourou inteira. Já te respondo, Giovana. Esse tempo de autoimunoterapia que eu me auto-aplico também, eu não indico ninguém a fazer. Eu faço em mim mesma, porque eu tenho necessidade, eu preciso, eu aprendi com outra profissional de saúde que me ensinou, então eu sou capacitada para isso. Eu não indico ninguém fazer, prefiro que vocês procurem alguém que faça, alguém que tenha capacitação para isso, tá? Não é brincadeira, se você pegar um nervo ciático, vai ser sério, a lesão é muito séria, tá? Agora vamos lá. Então, primeiro eu vou responder a Giovana, tá? A contraindicação de autoimunoterapia são transplantes, tá? Transplantados não podem fazer autoimunoterapia. Por quê? Justamente, é por causa da rejeição, né? Eu acho que é uma coisa bem fácil até da gente entender. Cistos no seio, Patrícia. Você vai fazendo autoimunoterapia, eles vão te ajudar. Só que eu falei, tem que ter tratamentos complementares. Se você faz tratamento médico, não pare, mas a autoimunoterapia vai te ajudar bastante. Aí depois, se você não tiver um aplicador aí no Paraná, aí você depois passa meu contato que eu ensino para a pessoa como é que se faz, tá? Vou ter um prazer enorme de ajudar, de ensinar alguém que possa te ajudar fazendo autoimunoterapia. Você não vai se arrepender, Paty, porque não é só para isso. Gente, a autoimunoterapia, ela cura acne. A autoimunoterapia, ela foi muito utilizada para acne, muita gente não sabe. A autoimunoterapia, por ela ter o processo da fagocitose dos macrófagos, como eles fazem a limpeza, como eu estava explicando, o que é a inflamação? Junta pus, né? Junta secreção. Então, eles vão limpando. Automaticamente, o nosso rosto, aquelas peles assim com muita acne, que se chama conglobata, a pele conglobata, ela ajuda muito a secar essa acne, ajuda muito mesmo. Só que eu sempre falo, quem passa no meu consultório que faz autoimunoterapia, olha, Cintia, eu tô com problema de acne, vai me ajudar? Vai. Só que eu já vou pedir para fazer em casa o quê? Uma pastinha de argila verde, que é absorvente de oleosidade, né? Vamos cuidar também do local, vamos dar um up, vamos passar depois dessa argila um óleo ozonizado que vai te ajudar a secar, porque o ozônio também ele é maravilhoso para inflamação e infecção. E outra coisa que a autoimunoterapia traz também, outros benefícios, Ricardo, depois me chama que eu vejo alguém para você em Peruíbe, tá? Quimioterapia não pode, confirma? Então, Giovana, pelo contrário, pelo que eu sei, pelo todos os estudos e cursos que eu fiz, quem faz a quimioterapia tem que fazer a autoimunoterapia pelo menos 2 dias antes, né? A autoimunoterapia leva 8 horas para levantar os macrófagos, em 8 horas a imunidade aumenta. Então, quem faz quimio e faz a autoimunoterapia vai ter um reflexo muito menor da quimio no organismo, né? Porque a quimioterapia ela vai destruir o sistema imunológico. Então, pelo que eu sei, a autoimunoterapia pode ser feita em quimioterapia, em quem faz quimio também, tá? Isso, a acne e entre outros tratamentos, quem lançou, quem começou, quem difundiu, vamos dizer assim, que
arrancou a autoimunoterapia aqui no Brasil, que fez o boom da autoimunoterapia, foi o Dr. Luiz Moura. Não posso deixar de falar nele, né? Dr. Luiz Moura maravilhoso. E como é que ele percebeu que fazia a diferença? Dr. Luiz Moura começou a aplicar nos seus pacientes antes, no pré-operatório e no pós-operatório da pessoa. Né? No centro cirúrgico, antes da pessoa operar, ele começava a fazer tratamento com autoimunoterapia. E o que acontecia? Os pacientes que ele fazia aplicação de autoimunoterapia, que iam para a cirurgia, esses pacientes não pegavam infecção hospitalar. Então ele descobriu que nessas aplicações, que era seguro, que era maravilhoso e que realmente funcionava demais a autoimunoterapia. Depois dele, outros médicos também começaram a se adaptar a fazer a aplicação. E a autoimunoterapia foi crescendo no Brasil, né? Graças a Deus. Olha a Gabriela falando que tem desidrose, ainda não curei com a autoimunoterapia, mas já melhorou 90%. Nossa, 90% para quem tem desidrose ajuda bastante, né? Entre outras patologias, gente, que as pessoas às vezes não têm a cura de 100%, mas a autoimunoterapia leva um alívio muito grande, né? Como eu falei, dermatite atópica, dermatite de contato. Isso aparece muito aqui, o pessoal procurando ajuda para dermatite com autoimunoterapia, tá? Às vezes a pessoa não consegue a cura. Por quê? Vamos lá. Muitas vezes a pessoa que tem uma dermatite, a de contato nós sabemos que é por objetos, né? Às vezes até um perfume, enfim. Não vou entrar no mérito. Mas, por exemplo, a dermatite atópica, que às vezes a pessoa não sabe da onde é que vem da onde desencadeou essa dermatite. E a pessoa às vezes não sabe, mas são alérgenos, alimentos alérgenos. Tudo que você come, que você se alimenta, muitas vezes reflete na sua pele, é óbvio, né? Nós temos metabolismo. Nem todo mundo se dá com carboidrato, certo? É o que eu falei. Quando a pessoa começa um tratamento de autoimunoterapia comigo, a primeira coisa que eu pergunto, qual é a sua finalidade? Você quer tratar uma patologia? Ou você está aqui procurando apenas uma melhora de saúde, uma prevenção, né? Cada caso é um caso, tá? Então, vamos lá. As aplicações, o local mais indicado é o glúteo, com relação à aplicação no braço, até mesmo nas coxas ou panturrilha. Então, eu nunca fiz na panturrilha, nem faria. Eu acho desnecessário, só se fosse um caso de um câncer muito avançado, né? Nós temos o glúteo, nós temos a região ventro-glútea, né, que é em cima da cabeça do fêmur. Nós temos a região das coxas, nós temos no braço, coisa que eu não gosto de aplicar. Quem me conhece sabe. Boa noite, Regina. E eu faço aplicação normalmente no glúteo. Quando a pessoa tem uma patologia e tem necessidade de forçar mais o sistema imunológico, de ter uma replicação maior das células, né, dos macrófagos, o que eu faço? Aí eu realmente vou fazer 20 ml, uma em cada nádega, né, uma em cada glúteo. Né? Aí a pessoa tem realmente necessidade de fazer a cada 5 dias porque ela tem um câncer agressivo. Aí nós vamos fazer nos glúteos, nós vamos fazer nas coxas, nós vamos utilizar os braços, nós vamos utilizar a região ventroglútea, que também é conhecida como uma técnica de Rochester. Então, vocês têm uma escolha, tá? Eu prefiro sempre o glúteo. Aí muita gente fala assim, Xênia, obrigada. Muita gente fala assim, Cíntia, eu quero fazer 20 ml. Por quê? Porque eu vi, porque falou no Facebook, porque eu vi nos grupos. É desnecessário, gente. Como eu disse, vou falar novamente, não tô aqui para discutir nada com ninguém. Eu tô aqui para dizer apenas sobre o meu trabalho, o que eu vivo, quase 5 anos trabalhando com autoimunoterapia, as curas que eu vejo, né? E a minha opinião sobre isso. No máximo, boa noite, Anne. Obrigada. Então, Carla, beijo, minha irmã. Então, gente, autoimunoterapia, quando você começa com 5, eu gosto de partir de 5 ml e vou aumentando até 10, ok? E quando a pessoa chega para mim e pede para fazer, obrigada, Rô. Quando a pessoa pede para fazer 20 ml, eu quero saber por que essa pessoa quer 20 ml. Porque viu, porque... Não, eu só vou fazer 20 ml se a pessoa estiver doente, estiver com dor, uma algia de uma dermatite, né, no ápice. Olha, eu tô com alguma patologia que precisa de atenção urgente, que precisa dos 20. Uma inflamação de garganta muito forte, uma sinusite atacada, porque tem gente que chega aqui com a sinusite tão forte que chega a sair pus pelos cantos dos olhos, gente. E acontece, é verdade, eu já vi isso, pessoas que mal conseguem abrir os olhos. E aí eu vou aplicar realmente os 20 ml de sangue.
Fora isso, se você tá bem, ou como eu falei, num câncer muito agressivo, aí a cada 5 dias, aí é outro esquema, tá? Mas isso eu não vou estar passando para vocês aqui. Isso daqui é uma coisa particular, né? Cada um tem a sua. Obrigado, Hanna. Cada um tem a sua forma de tratamento, né? Eu tenho meus estudos e eu sei o que eu tô falando. 10 ml, gente, se você não tem patologia, se você não está com infecção, com inflamação, se você não está procurando, não está com dor, se você não tem necessidade, por favor, não forcem. Deixem para usar 20 ml de sangue quando houver necessidade. A minha irmã, por exemplo, a Carla, ela gosta de fazer 5. Para ela é o suficiente 5 ml, tá? 5 ml para ela é o suficiente para mantê-la a semana inteira bem, porque ela só procura, na verdade, uma prevenção, né? Ela não está tratando uma doença. Agora, eu tenho pessoas que eu trato, ai, pretinha, amo. Tem pessoas que eu trato que têm calores demais por causa de menopausa, tá? Então, o que eu faço? Eu aplico 10 ml. E aí, eu conheço já um caso de uma pessoa que trata comigo, quando ela pode, ela vem no meu consultório, porque ela mora longe daqui, ela ainda não está na live. E ela fala assim pra mim que o farmacêutico que começou a aplicar pra ela, por ela ter dificuldade de chegar até mim, ele só quer fazer 5 ml e ela não sente diferença, porque o organismo dela já está acostumado, preparado a 10. Por quê? Quando eu comecei a fazer o tratamento com ela, eu comecei com 5, passei para 6, passei para 8, passei para 10. 10, ela se identificou, ela ficou bem, passou os calores, ela se sente disposta. Vamos parar no 10. Se um dia tiver necessidade, aí sim, gente, vocês procurem fazer mais do que 10. Por favor, não passem de 10 ml, tá? E eu tô aqui aberta a perguntas, gente. Tô esperando vocês perguntarem. Quem tem dúvidas a respeito de autoemoterapia, tô aqui para ajudar, para tirar. Teve uma pergunta no Face, eu não sei se é a moça que falou agora das regiões de aplicação, sobre aplicar na coxa, tá? Quando você aplica uma medicação, você normalmente pega o êmbolo da seringa e puxa para ver se vem sangue. No caso da autoemoterapia, não tem como fazer isso, porque vai voltar sangue, tem sangue na seringa, vai dar no mesmo, certo? Então você não precisa se preocupar. Na coxa, você vai acertar vasos, não vai ter uma veia de grande calibre ali, né? A não ser que a pessoa tenha varizes. Aí, pelo amor de Deus, muito cuidado, tá? Só que eu peço, não façam autoemoterapia sozinhos. Procurem profissionais da saúde, pessoas capacitadas que saibam o que estão fazendo. É muito importante a pessoa saber aplicar para não te machucar, para não pegar principalmente o nervo ciático, porque isso é muito sério, tá? Ai, gente, obrigada. Gustavo, muito obrigada. E eu quero perguntas aí, gente. Alguém tem pergunta, por favor? Vamos lá, Rosângela tá apaixonada pela emo, né, Rosângela? Não dói nada, né, gata? Que bom. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Eu acho que eu esclareci bastante coisa, então, né? Falamos bastante. Bom, falei sobre o leite, falei sobre feridas, falei sobre diabéticos. É isso, gente. Então, acho que eu vou concluir minha live. Agradecer aí todos vocês, né, que estão assistindo. E obrigada, Mário. Foi um prazer estar com vocês. E assim, eu gostaria, a Nelícia aí, que também faz parte da área da saúde, né? Quem não conhece a Autoemo, gente, por favor, vocês precisam, a área da saúde precisa muito. Ah, sim, vou postar meu telefone para contato. A área da saúde precisa muito conhecer a autoemoterapia para ajudar as pessoas. A autoemoterapia, ela tá curando gente, ela tá levando vida, tá levando esperança, tá? Tem tanto depoimento maravilhoso aí para vocês verem, e as pessoas chegam para mim falando da parte negativa. Eu que agradeço, gente. Não preciso de pausa, só quero saber se tem perguntas, porque eu tô aqui disposta a responder. A autoemoterapia, para quem é da área da saúde, que não acredita, eu estava até comentando, Nelice, você que entrou agora, que muita gente da saúde tem medo de aplicar mais do que 5 ml no glúteo, no músculo, né, fazer uma aplicação de um volume maior do que 5 ml. Não precisa ter medo, porque o sangue é autólogo, o sangue não vai fazer rompimento de fibras de jeito nenhum, nem no glúteo, nem na coxa. No braço é outro esquema, né? A nossa aplicação de braço, eu já peço cautela, porque é um músculo mais rígido, né? As fibras são mais rígidas. Por isso que eu não gosto de trabalhar braço, só quando tem necessidade, tá? Eu que agradeço, Saulo.
E eu quero dizer para vocês, façam autoemoterapia, não tenham medo, é maravilhoso. Aonde você procura fonte de pesquisa científica sobre autoemoterapia para se embasar seu conhecimento? Kelly, eu fiz cursos com médicos, tá? A internet tem muita informação boa e muita informação ruim, tá? Então, é mais fácil você fazer curso com quem tem conhecimento. Por exemplo, o Dr. Luiz Moura, existe um documentário dele, tá? E existe uma enfermeira que trabalhou para ele durante anos, chamada Ida Vazdavsky, é um nome estranho. A Ida é uma pessoa maravilhosa, escreveu um livro, tá? Ai, obrigada, Paty. Escreveu um livro a respeito de autoemoterapia, já comprei esse livro, já engoli esse livro inteiro, né? Já destrinchei ele várias vezes e eu costumo emprestar para as pessoas que chegam no meu consultório e muitas vezes têm dúvidas. Quando a pessoa está no meu consultório e tem dúvida de autoemoterapia, eu falo, opa, não vamos fazer autoemoterapia. Pega o livro da Ida, tá? Não sei se a Laide está aí ainda, mas a Laide chegou a comprar esse livro, eu cheguei a emprestar esse livro para a Laide, ela quis comprar o livro dela, tá? E eu empresto para as pessoas. O Rubenir também, que não está aí ainda, emprestei para ele, queridão amigo meu também, que faz autoemoterapia. E eu que agradeço, Gabi. E quando você lê o livro da Ida, é embasado no trabalho do Dr. Luiz Moura. Quando você lê o livro da Ida Zaslavsky, ela está no meu Facebook também, eu tenho contato com ela, o WhatsApp dela, faço parte do grupo de autoemoterapia dela, tá? Ela trabalhou anos com o Dr. Luiz Moura, então ela fala com embasamento muito grande, é uma pessoa maravilhosa, que não nos deixa em dúvidas que funciona e que é uma técnica simples e maravilhosa de saúde. Prótese de silicone poderia gerar rejeição da prótese? Então, Fernanda, é uma pergunta que, para mim, eu sempre apliquei e nunca tive problemas, tá? Quem fez autoemoterapia comigo que tem prótese nunca teve rejeição, tá? Só que, claro, vamos esperar um tempo, pelo menos 6 meses depois da instalação de você colocar a prótese, para você pensar em fazer autoemoterapia, porque, na verdade, o teu organismo vai estar se adaptando a ela. De nada, Kelly, imagina. Mas procura a Ida, tá? É bem fácil de encontrar ela. E você vai ver um trabalho dela maravilhoso e, se possível, compra o livro dela, que é um preço bem acessível. Então, Fernanda, a respeito de prótese, eu nunca vi rejeição, tá? Rejeição mesmo é, por exemplo, quando você coloca um órgão, rins, né? Quando você coração, aí eu sei que realmente tem rejeição. Mas prótese, já tem de muita gente com prótese, nunca vi problema. Só que assim, sempre pessoas depois de 6 meses de cirurgia, tá? Obrigada, Serginho. Vamos lá. A única forma de trazer dados, você poderia dizer porcentagem aproximada de cura para câncer de boca de altíssima agressividade, por gentileza? Então, altíssima agressividade. Às vezes a gente não tem a cura, né, do câncer, mas nós conseguimos estabilizar a replicação de células neoplásicas por causa da autoemoterapia, tá? Ela vai ajudar bastante. Mas dependendo do grau, não vai ter cura, né? Isso é uma realidade. O câncer é uma doença extremamente agressiva, então a pessoa vai ter que entrar não só com a autoemoterapia, como eu falei lá no comecinho. Gente, quem tem doença agressiva precisa cuidar da alimentação, da água, né, como eu falei na outra live, precisa tomar uma água reparada, uma água que vai ajudar a combater esse câncer, que é uma água ionizada, que eu tenho fé nisso, tá? Mudar a alimentação completamente. Não é só a autoemoterapia que vai ajudar essa pessoa, não é só a autoemoterapia que vai levar à cura, mas vai ser um todo. Vamos lá, o sistema imunológico é muito inteligente, risco de diminuir a eficácia da autoemo sendo administrado com o tempo. Não tem como diminuir, porque ele vai estar o tempo inteiro. Quando chega, ótima pergunta, Carla. Quando você faz autoemoterapia, seu corpo é extremamente inteligente. Chega no 7º dia, é como se você nunca tivesse feito nada. A autoemoterapia, ela dura 7 dias. A replicação de células dos macrófagos, tá? Com 7 dias, acabou essa replicação dos macrófagos. Você volta com a tua imunidade a 4%, tá? Então, por exemplo, eu faço a técnica de usar uma veia de cada vez, aplicar no glúteo de cada vez, né? E só uso os 2 glúteos ao mesmo tempo quando há necessidade de acima de 20 ml, ok? Mas ele não tem um tempo de validade maior do que 7 dias. Você tem que refazer. É uma técnica simples, né? E o teu organismo, na verdade, o teu músculo vai absorver
aquele sangue. O que ela faz? Uma pequena inflamação local, e essa pequena inflamação local é uma forma de enganar o sistema imunológico. E com 7 dias, tá zerado. Acho que eu respondi, né? Obrigada, Meg. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Imagina, Fernanda. Poxa, querida, uma excelente noite. Eu que agradeço. Gustavo, gostaria de saber se a indicação para sinusite crônica com indicação de cirurgia poderia ser de 20 ml. Será que daria para reverter? Obrigada. Então, Felipe, aí eu vou falar para você. Você teria que tratar de dentro para fora também. Além da autoemoterapia, o que acontece na sua residência? Provavelmente você tem algum agente alérgeno dentro da sua residência. Eu indicaria você fazer oxissanitização na sua casa, eu indicaria você fazer o ozônio auricular, né? Aí você pode realmente entrar com 20 ml e a cada 5 dias, para você quando começar a baixar esse nível de inflamação que você tá. Mas, se você precisa mudar, aí eu como terapeuta, já indicaria, muda o sabão em pó, muda o amaciante, troca teus lençóis, porque às vezes você pode ter uma alergia, porque a sinusite também, ela é irritada pelo que você tem dentro de casa, tá? Ela também é uma característica de alergia, e ela vai inflamando tudo. E os pensamentos, né? As pessoas irritadas, concordem ou não comigo, as pessoas irritadas e que têm pensamentos irritadiços, elas sofrem muito de sinusite. Tá? Sinto meu organismo a diferença quando faço aplicação. Com certeza. Deve fazer o tratamento, parar de dar um tempo, pode fazer sempre. Então, Giovana, isso é uma coisa muito particular, né? Quando a pessoa começa, eu falo, olha, o tempo é seu. Que normalmente, quem começa a fazer o tratamento com autoemoterapia, se vicia, se acostuma, e a sensação não consegue parar. A disposição é muito grande, sabe, do organismo. Você sente realmente uma diferença muito grande. Então, vale a pena você fazer o tempo que você quiser. Eu faço direto há muito tempo já, né? Então, mas eu sou eu, meu organismo é o meu organismo. Aí você que começa a fazer. Aí, de repente, você para um mês, volta, faz 4 meses, para um mês. Isso é de cada um, tá? Gente, então eu vou encerrar. Roberta, linda, saudade. Idade mínima para fazer autoemoterapia. De nada, Felipe. A idade mínima para fazer autoemoterapia, eu costumo dizer que é a partir de 12 anos, tá? Eu, por exemplo, tenho 2 filhos pequenos, não tenho coragem, porque eu tenho medo depois eles dizerem que a mãe era doida que ficava tirando sangue deles. Mas eles tinham uma sinusite muito pesada. Os meus filhos utilizavam até meu filho utilizava um espaçador respiratório, tinha que usar bombinha. E eu sei que o que curou meu filho, na verdade, foi ozônio auricular. Mas eu gostaria muito de ter feito autoemoterapia no meu filho, mas como ele era muito pequeno, eu não conseguia. Então eu fiz o ozônio associado ao cone hindu. Viciante mesmo, em janeiro irá fazer 2 anos que eu faço. Amo, minhas mãos ficavam em carne viva e agora estão lisas. Pois é, Gabriela, eu tenho um caso desse aqui no consultório também. E o marido dela começou a fazer, pena que ela não entrou na live, ela deve ter esquecido. E o marido dela começou a fazer, duvidava, brincava, falava que aquilo não ia dar certo. E aí ela começou a fazer autoemoterapia. Na terceira aplicação, ela chegou aqui sem esmalte, de luvas nas mãos. Já falo sobre doença autoimune. E ela começou, na terceira semana, ela já tirou as luvas, já mostrou que as mãos estavam diferentes. Em 2 meses ela já tá usando esmalte, ela tá super bem. Mas ela seguiu as minhas indicações, ela também mudou um pouco a alimentação, ela toma mais água, né? Ela foi bem regradinha. E aí o reflexo foi na saúde dela, que ficou assim, maravilhosa. Aí vamos lá. Ajuda em doença autoimune, ajuda. A minha irmã faz desde os 5 anos. Então, Giovana, eu tenho dó de fazer nos meus pequenininhos. Eu não consigo furar a criança. Eu fico com muita dó, eu choro junto. Então, beijo, Rosângela. Olha, doença autoimune. Eu também recebi aqui uma moça com lúpus, né? Bem sério. Ela acordava de manhã e ela não conseguia abrir os olhos, tá? Eu tenho isso documentado, tudo, mas eu respeito muito, eu não peço pra postar nada, eu acho que isso é uma coisa particular, peculiar de cada um, certo? Então, essa moça, ela mal conseguia abrir os olhos. E quando ela começou a fazer autoemoterapia, na primeira aplicação dela, tá? Isso eu tenho registrado, ela mandou a foto no dia seguinte dizendo pra mim: Cíntia, Deus te abençoe, eu consegui abrir os olhos de manhã, coisa que não faz muito tempo ela não fazia. E era lúpus, e lúpus é uma doença autoimune gravíssima, né? E graças a Deus, ela tá bem.
né? Animais, claro, eu atendi até uma cachorrinha junto com a doutora Juliana, a gente falou a respeito disso, ajuda muito nas feridas animais, em todas as situações. O que acontece dentro da gente acontece no gato, no cachorro, sem problemas. Aninha, a autoimunoterapia é maravilhosa para alergias, é verdade. Gente, é isso, tá? Uma boa noite para vocês. Se alguém tiver dúvida, sim, meu telefone é 13 982 11 4380, tá? Meu telefone é 982 11 4380, tá? Quem tiver dúvidas, obrigada, Carlinha linda, te amo. Qualquer dúvida, se alguém quiser conversar a respeito disso, pode me chamar no WhatsApp, eu vou ter prazer em esclarecer, tá? E façam autoterapia sem medo, porque ela realmente traz maravilhas na vida da gente. Independente de você estar doente ou não, se você quer prevenção de saúde, se você quer um ânimo a mais, pode fazer autoterapia que você vai sentir a diferença no seu organismo. Obrigada, Gabriela. Olha, um beijo. Tô aí. Muita gente me pediu para fazer essa auto-emo, essa live de auto-emo. E eu tava, assim, segurando bastante. Mas tá aí. Consegui. Eu tava com vergonha, nervosa, mas saiu. Olha, um beijo, muito obrigada a todos. E vamos fazer sim, Rosângela, mais lives, com certeza, tá? A próxima que eu quero fazer é sobre a ozonioterapia. Um beijo, gente. Boa noite a todos e muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Aninha.